Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Tylon e hoje nós vamos abordar mais um mini curso das atividades do quinto curso de inverno de Fisiologia. O nosso curso de Fisiologia, ele é promovido pelo Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Ciências Fisiológicas aqui da Universidade Federal de Alfenas e realizado pela Liga de Fisiologia aqui da mesma instituição com o apoio da nossa Pró-Reitoria de Extensão. Tá? E antes da gente iniciar propriamente dito no nosso mini curso, eu gostaria de fazer um disclaimer a respeito do Comitê de Ética para Experimentação em Animais. Então, todos os protocolos que nós realizamos e todas as outras pessoas que realizam também pesquisas em universidades com animais, esses protocolos são todos aprovados pelos comitês de ética. Então, nada que vocês vão ver, o que eu vou mostrar ou mesmo falar aqui para vocês, é feito sem que haja uma aprovação prévia dos comitês de ética das suas respectivas instituições, tá ok? E este minicurso, ele vai abordar técnicas cirúrgicas e comportamentais para que estudemos os distúrbios psiquiátricos. E nesta aula especificamente, eu irei falar dos distúrbios de ansiedade, que vai envolver a ansiedade propriamente dita e também o transtorno do pânico, né? Assim como o distúrbio de depressão. Tá? Então, esses serão os dois enfoques dos distúrbios psiquiátricos que nós vamos abordar neste mini curso. E em relação às técnicas cirúrgicas, nós iremos abordar principalmente a estereotaxia. Tá? E por que abordar a estereotaxia, né? Porque é simplesmente uma das principais técnicas utilizadas para se avaliar o efeito de substâncias no sistema nervoso central. Então, uma vez que nós conhecemos toda a anatomia do sistema nervoso central desses roedores, a gente pode fazer determinadas inferências, tá ok? Só que o objetivo do minicurso é tentar aproximar vocês das técnicas utilizadas para realizar determinados experimentos. Então, eu não irei focar nos objetivos, nas justificativas, enfim, não irei focar no mérito da proposta de nenhum trabalho em específico, né? Apenas apresentar para vocês como que é feito essa técnica cirúrgica, assim como é realizado os experimentos comportamentais para esses distúrbios psiquiátricos. Tá ok? Bom, então, este aqui, né, é uma figura que eu acho interessante mostrar e que cabe uma reflexão para vocês depois, né, que a gente utiliza desses roedores para poder estudar determinadas patologias, isso em todas as áreas, não apenas na área de comportamento animal envolvendo a neuropsicofarmacologia, tá? E os animais, eles acabam por nos fornecer determinados padrões de respostas comportamentais para que nós possamos estudar o cérebro desses roedores, tá ok? Bom, então, para a gente iniciar aqui, eu queria apresentar aqui para vocês um pouco da anatomia do encéfalo, né, desses roedores, tá? Então, é importante lembrar que existe certas nuances, certas diferenças no que tange ao cérebro dos mais diversos roedores. Então, não, as estruturas não estão localizadas exatamente nos mesmos locais quando a gente fala de rato, quando a gente fala de camundongo, quando a gente fala de gerbil, quando a gente fala de hamster. Então, aqui eu só trouxe uma representação das duas espécies e para mostrar para vocês que a anatomia deles são, sim, um pouco diferenciadas, tá? Então, o nosso enfoque aqui, nós vamos para o cérebro dos ratos, tá? Essa figura colorida aqui em vermelho é a capa de um livro que é o Atlas Stereotaxo. Esse Atlas Stereotaxo foram dois pesquisadores, o Paxinos e o Watson, que eles fatiaram o cérebro dos roedores em pequenas espessuras, em pequenos micrômetros, e fizeram determinadas colorações para poder identificar onde estão determinadas estruturas no cérebro desses roedores, tá ok? E aqui, só para poder fazer uma analogia, depois que o encéfalo, que o pelo é tricotomizado, que você faz uma incisão e que você expõe a calota craniana do roedor, você vai encontrar exatamente o que está nessa imagem em preto aqui. Então, aqui você consegue observar que o cérebro dos roedores, assim como os nossos, eles possuem essas articulações, que são chamadas de suturas, né? Aquelas articulações que praticamente não apresentam movimento, tá? Então, aqui nós podemos ver que você tem uma sutura, né? Uma não, várias suturas
suturas, né? Aqui você tem a sutura sagital, aqui você tem a sutura coronal e aqui você tem a sutura lambdoide. É importante que a gente saiba localizar essas suturas no encéfalo, no crânio desses roedores, para poder nos direcionar nas medidas que nós vamos tirar para poder atingir determinada área do cérebro. Tá? E aqui é só uma representação para ficar mais claro para vocês como que é essa sutura nesses roedores, tá? E essas duas últimas imagens aqui na parte superior, nós temos aqui um corte sagital, feito do encéfalo de roedores, onde nós podemos ver aqui na parte da frente mais as regiões aqui do bulbo olfatório desses roedores, que são extremamente grandes quando comparado, inclusive, com o nosso bulbo olfatório, né? Aqui nós podemos ver algumas regiões corticais, hipocampo, regiões mais diencefálicas aqui, ó, como o hipotálamo, e aqui as regiões mais mesencefálicas, como nós podemos ver aqui a substância cinzenta periaquedutal, temos estruturas do colículo, né? E aqui, dando sequência, né, que vai coincidir aqui com a medula espinal desses roedores, nós temos aqui o tronco encefálico, bulbo e ponte também, né? E posterior a isso aqui, nós temos aqui o cerebelo desses roedores, só para vocês saberem identificar onde nós estamos, tá? E se vocês prestarem atenção, na parte superior de todas essas imagens que eu numerei aqui de 1 a 7, nós encontramos esse esquema de corte sagital aqui desses roedores, tá? E o porquê disso? Tá? Esse corte sagital aqui serve como referência para nos localizarmos onde nós estamos observando determinada estrutura desse roedor. Tá? Quando nós posicionamos, por exemplo, aqui, ó, na junção da sutura coronal e da sutura sagital desse roedor, nós temos um ponto zero, é um marco aqui. Aqui seria o ponto zero, tá? Nós chamamos esse ponto aqui de bregma, tá? Então, esse ponto zero aqui é a junção dessas duas suturas, tá? E aqui é uma referência para nós, tá? Pegamos, por exemplo, aqui a imagem número 1, você nota que esse corte coronal que foi feito aqui, que é o que está representado nessa imagem aqui, ele foi feito para frente, anterior ao bregma. Então, você olhar aqui, ó, o bregma, ele está mais ou menos 1,7. Então, ele está para frente desse bregma, 1,7. Tá? Se nós olharmos, por exemplo, olha aqui a imagem número 7, aqui a última do cantinho próximo a mim aqui. Você vai olhar que o nosso corte aqui, o nosso ponto de referência, ele está para trás do bregma. E se você olhar aqui a localização dele, ele está em -4. Então, você tem um corte coronal feito para trás do bregma, tá? De forma que, voltando aqui no desenho preto, aqui na parte superior, onde que eu estou apontando o laser, aqui seria o ponto zero, a imagem número 1 estaria localizada mais ou menos aqui, e a imagem número 7 estaria localizada mais ou menos aqui para trás do encéfalo desses roedores, tá ok? Isso é de extrema importância, porque sem essas informações, a gente não consegue extrair coordenadas desse atlas para que possa ser feita a cirurgia estereotáxica, tá? E por isso que eu trouxe para vocês todas essas figuras aqui, numeradas de 1 a 7, porque aqui eu tenho uma representatividade boa de todas as estruturas do encéfalo do roedor no sentido crânio-caudal, ou seja, do sentido do nariz dele para o sentido do rabo desse animal. Tá? Lembrando que o sentido crânio-caudal nos roedores é diferente para nós, porque são animais que andam sobre as 4 patas. Então, a parte anterior seria o focinho dele, a parte da frente, e a parte posterior seria o rabo dele, né? Então, aqui você tem o sentido crânio-caudal desses roedores, tá ok? Aqui nessa primeira imagem, só para situar para vocês, umas estruturas extremamente importantes que elaboram e que participam da gênese de todas essas respostas correlacionadas a esses distúrbios psiquiátricos que vocês poderão eventualmente ler em algum trabalho. Tá? Então, muitos autores abordam estruturas como, por exemplo, o córtex. Olha aqui, aqui você tem o córtex, ó, você tem a porção, o córtex pré-frontal medial, aqui você tem a sua porção pré-límbica, a sua porção infralímbica, você tem o giro do cíngulo, todas essas estruturas estão presentes nesse primeiro corte aqui que eu estou mostrando para vocês. Se nós andarmos um pouquinho para trás, vocês começam a notar que aparecem os ventrículos laterais, que é essa que está marcado em preto aqui e que está representado aqui no corte histológico, onde que eu estou apontando o laser para vocês. Tá? Nessa segunda imagem aqui, eu queria chamar para vocês a atenção para essa estrutura enorme aqui, ó, que é o caudado putame.
né, que compreende aqui o caudado hipotâmico, que é o estriato desses roedores, tá? E passando um pouco mais para trás aqui, a gente está quase no bregma zero, no ponto zero, se vocês olharem aqui o corte sagital, ele está quase no ponto zero, se você olhar aqui, ó, o bregma está 0,3, então está praticamente no centro, no bregma, na junção das duas suturas, que eu havia mencionado para você, né? E aqui a gente consegue observar que os ventrículos laterais, eles estão um pouco mais abertos aqui e começam a se juntar aqui. Você ainda encontra resquícios aqui do estriato, né, do caudado hipotame desses roedores, mas você começa a visualizar aqui também na parte de baixo regiões do hipotálamo mais anterior desses roedores, tá? E começa a aparecer também algumas estruturas do complexo amidaloide desses roedores. Se nós andarmos um pouco mais para trás, observando aqui nessa figura número 4, nós podemos ver aqui que os ventrículos laterais, que estão representados aqui em preto, eles já começaram a fechar, começaram a se fechar, né? E, em contrapartida, começou a aparecer essa estrutura aqui, que é o hipocampo. Tá? Esse aqui seria o início do hipocampo desses roedores. Tá? Aqui ainda nessa imagem nós temos estruturas do hipotálamo aqui na sua porção mais medial, assim como estruturas do complexo amidaloide. Todos os núcleos da amígdala, basolateral, lateral, medial, todos esses núcleos da amígdala se encontram aqui, nessa imagem desses roedores. Se nós formos um pouco mais para trás, nós conseguimos observar aqui na figura número 5 que o hipocampo ele está um pouco maior, e aqui você já tem o início aqui maior, né, do terceiro ventrículo dos roedores. E aqui você encontra mais porções ventrais do hipotálamo desses roedores, assim como porções aqui do complexo amidaloide. Indo mais para trás do cérebro desses roedores, nós podemos ver que o hipocampo, ele já veio bem aqui para a parte ventral, assim como os ventrículos laterais também estão mais abaixo, né? Aqui a gente não enxerga mais regiões do hipotálamo anterior ou mesmo hipotálamo medial. Aqui nós temos a parte posterior do hipotálamo praticamente terminando aqui nessa imagem número 6. E aqui você começa a observar um risco preto que é o início aqui do aqueduto do mesencéfalo. Né? Então, aqui começa a surgir estruturas mais mesencefálicas, que estão representadas muito bem aqui nessa figura número 7. Aqui na figura número 7, nós já podemos observar aqui em preto o aqueduto do mesencéfalo já bem definido, que seria nada mais do que a comunicação entre o terceiro e o quarto ventrículo, né, desses roedores. Então, ao redor aqui do aqueduto do mesencéfalo, nós temos uma estrutura cerebral aqui muito importante, que é a substância cinzenta periaquedutal, e que muitas pesquisas envolvem a administração de drogas ou mesmo a retirada dessa estrutura aqui para poder fazer determinadas análises biomoleculares. Né? Então, eu resolvi mostrar para vocês todo essa anatomia do cérebro desses roedores, porque é de extrema importância que vocês conheçam e saibam localizar cada estrutura que você vai trabalhar. Às vezes você vai trabalhar com uma estrutura aqui do caudado putame, às vezes você vai trabalhar com o início do hipocampo ou lá no hipocampo ventral, às vezes você vai atingir regiões específicas da substância cinzenta periaquedutal, que é a PAG. Às vezes você vai trabalhar com o hipotálamo ventromedial, que está mais aqui nessa porção. Às vezes você vai trabalhar com estruturas do complexo amidaloide, a amígdala basolateral, que está aqui nessa região. Então você tem que saber se nortear e tirar as coordenadas corretas para que durante a cirurgia você consiga injetar, colocar uma cânula, injetar uma droga no lugar específico, tá ok? Bom, e para a gente dar continuidade aqui, então, eu vou apresentar aqui para vocês o nosso setup de estereotaxia, aqui no laboratório multiusuário do Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Ciências Fisiológicas, tá? E vejam vocês que, para aqueles que forem fazer as visitas guiadas, nós podemos apresentar isso aqui para vocês, né? E por questões éticas, obviamente, como eu havia dito no início da aula, não iremos fazer nenhuma experimentação com o animal, seja cirúrgica, comportamental ou morfológica, para poupar isso mesmo, né? Então, é possível que vocês entendam e demonstrar para vocês tudo que a gente faz apenas com apresentações, né? Com apenas simulações
simulações de cirurgias estereotáxicas, por exemplo. Tá? Então, esse aqui é o nosso setup, né? Olhando aqui um pouco mais na parte esquerda, eu vou mostrar para vocês depois, lá na nossa aula prática, na nossa simulação de aula prática, tá? Esse livro vermelho aqui é o Atlas Estereotáxico, de onde nós tiramos as coordenadas. Então, eu irei mostrar aqui para vocês esse livro depois, tá? Aqui ainda nessa parte da esquerda aqui, nós temos aqui uma agulha, aqui, que ela é utilizada para realizarmos uma cânula. A gente precisa confeccionar uma cânula inicialmente e implantar essa cânula no encéfalo desses roedores. E após a implantação da cânula, os encéfalos esses roedores passarão pelo período pós-operatório e quando eles estiverem recuperados, por dentro dessa cânula é injetada uma agulha. E nessa agulha nós vamos colocar a administração de determinadas drogas. Então é para isso que serve essa cirurgia estereotáxica, tá? Então essa agulha aqui, a função dela é confeccionar e fazer uma cânula, tá? E nós fazemos isso utilizando esse disco de corte aqui, acoplado a uma microretífica, tá? E para poder implantar ela nesse roedor, tá? E nós utilizamos paquímetro para poder fazer a medição do tamanho dessas cânulas e dessas agulhas, tá? E utilizando aqui um óculos de proteção, que é extremamente importante para que não voe nenhum estilhaço de metal em nós, obviamente, tá? E aqui nós podemos ver o estereotáxico em si, o aparelho estereotáxico. Esse aqui é um aparelho estereotáxico de uma torre, tá? Então, esse aparelho estereotáxico aqui, ele é possível que nós movimentemos essa torre aqui, onde que eu estou apontando, no seu sentido antero-posterior, ou seja, para frente e para trás. É possível que movimentemos ela no seu sentido médio-lateral, ou seja, de um lado para o outro, e é possível que nós movamos essa torre no sentido dorso-ventral, ou seja, de cima para baixo. Então, nós temos os três eixos aqui para poder movimentar essa torre. Tá? O estereotáxico, ele é manual, você precisa fazer leituras nele para poder movimentar determinado quantidade de milímetros para um lado, para o outro, para cima ou para baixo. Tá? Esse estereotáxico específico aqui, ele é acoplado a um sistema que o torna digital, não automático, porque ele não chega na medida sozinho. Você precisa chegar ele até a determinada medida que você quer. Entretanto, por ele ter esse acoplamento aqui a um visor digital, facilita na hora de poder fazer essas medições, tá? E em cima do estereotáxico aqui, ó, vocês podem notar que existe uma placa. Esse aqui é uma placa quente. Então, ela tá acoplada a esse instrumento aqui e nós selecionamos a temperatura que nós queremos aqui. E ele vai aquecer essa placa. Isso aqui é para o bem-estar do animal. Porque o ambiente de laboratório é um ambiente frio, o estereotáxico é de metal, então ele acaba tornando frio, fica gelado para o animal, e enquanto ele está sedado ali, anestesiado, é importante que nós mantenhamos a temperatura corporal desse roedor em uma temperatura adequada para ele. Então nós utilizamos essa placa quente aqui para poder regular isso nos roedores, tá ok? E aqui nós temos todo o experimental cirúrgico, pinças e tesouras, e aqui nós temos a nossa broca, né? É uma broca porque nós precisamos perfurar o crânio desses roedores, tá? E essa broca aqui é acoplada nesse motorzinho aqui da microretífica para que possamos fazer essa perfuração no crânio dos roedores, né? E aqui na parte superior, nós encontramos também alguns outros aparatos que nós utilizamos, alguns outros instrumentais que nós utilizamos para a cirurgia estereotáxica, né? Aqui nós temos representando aqui todo o tratamento que é feito com antibiótico e anti-inflamatório antes e após a cirurgia, tá? Então, a gente administra isso nesses roedores antes de iniciar qualquer procedimento, né? Nós temos aqui algodão para que possa fazer eventuais limpezas nesses roedores, tá? E aqui nós temos o nosso anestésico, que é a ketamina e a xilazina. Nós utilizamos para anestesiar esses animais, tá? E aqui ao lado nós temos um tubinho de lidocaína, que nós utilizamos como anestésico local para esses roedores também.
E esses tubinhos aqui são uma resina, é uma resina e um acrílico autopolimerizável, que nós misturamos um com o outro para poder fazer o capacete desse animal, porque uma vez que nós expomos o crânio dele para colocar essa cânula, a gente precisa fechar, e isso precisa estar bem fixo no cérebro do roedor para o dia do experimento não acontecer de sair ou de dificultar a administração de drogas no cérebro desses roedores. Então, nós utilizamos essa resina com um acrílico autopolimerizável, né? E aqui nós temos uma água oxigenada, né, para poder fazer eventuais limpezas aqui durante o processo cirúrgico, tá? E também os tubinhos aqui são simples ependorfes identificados onde nós guardamos as cânulas, porque nós confeccionamos essas cânulas previamente para facilitar o dia da cirurgia, ela já está todas as cânulas prontas. Tá ok? Bom, pessoal, então eu vou levar vocês agora lá para a bancada para a gente fazer a simulação dessa cirurgia estereotáxica e depois a gente retorna para me apresentar para vocês as partes comportamentais. Bom, pessoal, então nós estamos aqui na nossa bancada da cirurgia estereotáxica e antes da gente ir para o lado direito aqui, eu quero mostrar primeiro aqui para vocês o Atlas Estereotáxico, o livro, que é aquele que eu mostrei na aula anterior para vocês, e aqui é a capa da 6ª edição do Atlas, que foi feito pelo Paxino e Watson, que é o que a gente usa como referência para tirar as coordenadas estereotáxicas do encéfalo de ratos, tá ok? Bom, então aqui, ó, novamente, assim como mostrado lá para vocês, aqui após a exposição do crânio do roedor, a gente consegue visualizar as suturas aqui do encéfalo, né? Então aqui nós temos a sutura coronal e a sutura sagital e as suturas lambdoide. E a junção da sutura coronal com a sutura sagital, nós temos aqui o bregma, que é o nosso ponto de referência, tá? O bregma, lembrando, é o ponto de referência, é o ponto zero do encéfalo do animal. Então, para frente aqui a gente vai ter bregmas positivos e para trás aqui nós teremos bregmas negativos. Tá? E aqui eu separei essa parte aqui do Atlas para vocês, que é o mesencéfalo desse roedor. Note aqui nessa primeira imagem aqui, ó, o bregma estaria aqui no ponto zero e nessa posição aqui do mesencéfalo, nós andamos para trás aqui do cérebro, no sentido posterior. Então, nós podemos ver aqui que nós temos o bregma menos 6,84. No bregma menos 6,84, nós conseguimos encontrar aqui, então, todo o mesencéfalo desses roedores. E aqui eu queria dar um enfoque para vocês na substância cinzenta periaquedutal. Essa parte aqui é o aqueduto do mesencéfalo, que é a comunicação do terceiro e quarto ventrículo, né? É onde que se comunica o terceiro com o quarto ventrículo. E aqui eu vou ensinar para vocês como que a gente consegue tirar as coordenadas desta estrutura aqui, ó, que é a substância cinzenta periaquedutal. Aqui ela está identificada como PAG, que é a substância cinzenta periaquedutal. E aqui ela tem a sua porção dorsal e a sua porção lateral, tá? Então, imaginemos aqui que nós temos esse bregma, nós já temos a primeira informação aqui do nosso sentido antero-posterior. No sentido antero-posterior, nós temos a primeira informação, que é o bregma, menos 6,84. Eu vou até anotar aqui para gente, menos 6,84 é o nosso sentido antero-posterior, tá? E aqui nós temos um marco zero, né? Não é o bregma, é o centro do encéfalo, tá ok? E como nós almejamos atingir esta estrutura aqui, por exemplo, a DLPAG, nós temos que lateralizar a nossa cirurgia estereotáxica um pouco para cá, tá? Então, se vocês conseguirem ver aqui na parte de cima, nós temos uma escala no Atlas, tá? Então, nós vamos atingir mais ou menos até a metade, entre o 0 e o 1 milímetro. Então, nós vamos avançar meio milímetro para a lateral. De forma que, se avançarmos meio milímetro para a lateral, nós vamos ter aqui a PAG dorsolateral. Então, eu vou colocar aqui do lado, no sentido médio lateral, menos 0,5 milímetros. Assim como o bregma, tá ok? Agora, no sentido dorso-ventral, o que é o sentido dorso-ventral? É a profundidade e que a cânula irá entrar aqui na cabeça no encéfalo do roedor, tá? E para a gente atingir a DLPAG no seu sentido dorso-ventral, a gente faz a medida nessa parte lateral aqui do Atlas estereotáxico, que
também está escalonado. Então, se a gente colocar o atlas estereotáxico mais ou menos aqui na posição 5,5, aqui a gente consegue ver mais ou menos 5,5, a gente vai atingir essa posição aqui. Então, o atlas estereotáxico aqui nos fornece essa informação, que se eu afundar a cânula a 5,5 milímetros, eu vou atingir a substância cinzenta periaquedutal, tá ok? Então, eu vou anotar aqui, né, que eu vou afundar 5,5 milímetros no seu sentido dorso ventral, tá? Aqui eu tenho um detalhe para chamar a atenção para vocês, que esse 5,5 milímetros aqui, que é a profundidade que nós vamos afundar a cânula aqui, eu tenho um detalhe. A cânula, ela é como se fosse esse tubinho de caneta aqui, tá? Então, é como se a cânula, ela fosse o tubo da caneta. E dentro do tubo da caneta vai a agulha, que é o que nós vamos usar para injetar determinada droga. E assim como no tubo da caneta, vocês conseguem observar aqui, por exemplo, nessa ilustração aqui, que a agulha, representada aqui pela tinta da caneta, ela é maior do que a própria cânula, que seria essa parte transparente. E isso nós também temos que trazer para o nosso experimento. Então, se eu coloco uma cânula direcionada até aqui, eu tenho que subir ela um pouco para cima, para quê? Para quando eu colocar a agulha dentro dessa cânula, a agulha sim atingir a estrutura de interesse. Por esse motivo, pessoal, então, a gente não utiliza o 5,5 milímetros, a gente subtrai 1 milímetro aqui. Então, o sentido dorso ventral da nossa cirurgia estereotáxica vai ser menos 4,5 milímetros e não 5,5 milímetros, tá ok? Então, antes de a gente iniciar a cirurgia estereotáxica, a gente precisa confeccionar a cânula, que é como se fosse o tubinho da caneta que eu havia mencionado para vocês, tá? E para fazer essa cânula, a gente utiliza essas agulhas aqui, ó, de 22G. Eu vou abrir uma aqui para vocês visualizarem, tá? E é uma agulha simples, normal, né? E essa agulha, o que que a gente faz? Nós pinçamos ela aqui, né, para facilitar, tá ok? E a gente vai cortar ela com um disco de corte para microretífica. Então, isso aqui vai estar ligado no motor da microretífica e eu vou conseguir fazer cortes aqui nessa agulha e eu vou transformar ela numa cânula, tá? Então, eu deixei aqui separado para a gente já poder identificar e ficar mais fácil de trabalhar uma cânula. Essa aqui é uma cânula que foi cortada, né, a partir de uma daquelas agulhas. E essa cânula aqui, ela tem exatamente aqui, ó, ela tem exatamente 15, ela tem exatamente aqui 15 milímetros, tá? Que é o tamanho que eu cortei essa cânula, tá ok? E aí, a partir do corte desta cânula aqui, você vai implantar ela na cabeça do roedor. Então, ela vai ficar desse jeito aqui na cabeça do roedor, como se o encéfalo estivesse aqui para baixo e a ponta da cânula para cima, tá? E durante o período pós-operatório desse roedor, a cânula ela não pode ficar livre, ela tem que ter o que a gente chama de mandril aqui dentro, para evitar que ocorram obstruções. E esse mandril a gente consegue fazer com esse fio de aço aqui de 0,35 milímetros. Então a gente corta esse fio de aço aqui e insere ele dentro da cânula. E aqui eu também deixei um mandril aqui, separado aqui para vocês conseguirem visualizar como que é um mandril. Então, esse mandril aqui, a gente pega ele após a cirurgia estereotáxica e o implante dessa cânula na cabeça do roedor, a gente coloca esse mandril aqui para evitar que ocorra uma obstrução na cânula aqui do roedor, tá ok? Bom, pessoal, então, enquanto a gente confecciona essas cânulas, a gente faz várias de uma única vez para o dia da cirurgia facilitar nosso processo e a gente acaba armazenando ela em simples Eppendorf. A gente faz várias dessas para o dia do experimento, estão todas aqui, né? Bom, e vocês lembram quando eu mencionei para vocês a respeito da agulha de microinjeção? A cânula ela vai ter um determinado tamanho. Nesse caso nosso aqui, ela tem um tamanho de 15 milímetros, né, que a gente acabou de medir.
E a agulha de microinjeção, que é a que vai dentro desta cânula, ela tem que ter 1 milímetro a mais do que essa agulha aqui. E aí a gente confecciona essa agulha de injeção com esse tipo de agulha gengival aqui. Tá? Então, a gente simplesmente pega uma dessa agulha gengival aqui e confecciona ela do tamanho que a gente quer, ou seja, 1 milímetro a mais do que essa cânula aqui, tá? Então, de modo que se eu pegar essa cânula aqui e inserir a nossa agulha de injeção aqui dentro, nós vamos ter exatamente 1 milímetro acima, abaixo, né, na verdade, dela. Acho que vocês conseguem visualizar aqui que a ponta da agulha de injeção ela está 1 milímetro maior do que o tamanho da nossa cânula. Tá? Então imagine que essa cânula está implantada no cérebro do roedor e eu vou pegar esta agulha aqui, que vai ser por onde eu vou injetar determinada droga, substância, o que você estiver trabalhando, e essa agulha ela tem que ter 1 milímetro a mais do que a cânula que está implantada no cérebro do roedor. Então é por meio desta agulha gengival aqui que nós fazemos a administração das drogas. Tá? Bom, pessoal, então, uma vez que nós temos as nossas cânulas já confeccionadas e o mandril também, aqui está a nossa cânula de 15 milímetros que a gente acabou de fazer, né? A gente tem que pegar essa cânula e colocá-la aqui na torre do estereotáxico, né? Então, aqui nós temos a torre do estereotáxico e a gente vai posicionar a cânula aqui na torre do estereotáxico, dessa seguinte maneira aqui. Você afrouxa e aperta. Então aqui a cânula ficou fixa na torre do estereotáxico, né? Então aqui no estereotáxico, assim como eu mostrei para vocês na imagem, o estereotáxico ele tem esse braço aqui do estereotáxico, né? E todas as suas regulagens, tá? Então, quando nós precisamos ir aqui no sentido antero-posterior, ou seja, para frente do animal ou para baixo. Essa medida aqui diz respeito ao bregma. Então, quando você tem que ir no sentido antero-posterior, você mexe essa regulagem aqui do estereotáxico. Tá? Então, você vê aqui que a gente está indo para trás, do lado contrário, a gente vai para o sentido anterior, para cá, para o sentido posterior. Essa é a primeira regulagem que a gente faz, que é referente ao bregma, tá? E a próxima regulagem é referente ao sentido médio-lateral, que foi a segunda medida que nós tiramos lá no Atlas Estereotáxico. E para fazer essa regulagem no sentido médio-lateral, nós movimentamos esse braço aqui, essa regulagem do Atlas. Então aqui nós vamos para a direita e aqui nós vamos para a esquerda. Depende do lugar que você quer operar a sua estrutura, tá? Se você quer fazer uma cirurgia estereotáxica para implantar a cânula do lado direito, você torce para cá. Se você for fazer uma cirurgia para implantar do lado esquerdo, você mexe para o outro lado, né? Então essa aqui é a regulagem no sentido médio-lateral. E a próxima regulagem, e a última que a gente faz, é no sentido dorso-ventral, ou seja, é a profundidade, é a quantidade que você vai aprofundar com a cânula dentro do cérebro. Então eu vou fixar a minha mão aqui, para vocês verem que nessa regulagem aqui, você consegue afundar a cânula para dentro do encéfalo ou subir. Então essa aqui é a regulagem que a gente faz no sentido dorso-ventral. Tá ok? Bom, pessoal, então dando continuidade aqui à nossa simulação, após prender corretamente a cânula aqui na torre do estereotáxico, nós vamos precisar, obviamente, agora do nosso roedor, né? Então, lembrando aqui que antes dos experimentos, todos os roedores eles recebem o tratamento com antibiótico e anti-inflamatório e são anestesiados com ketamina e xilazina, que é igual eu havia mostrado aqui para vocês, tá? Então aqui nós temos nosso anti-inflamatório antibiótico, nossa ketamina e xilazina e o nosso anestésico local aqui, a lidocaína, tá ok? Bom, então nós preparamos aqui para facilitar a didática para vocês e por conta de questões éticas, obviamente não utilizaremos animais, como eu havia mencionado anteriormente. Nós preparamos esse pedaço de isopor aqui que vai simular o nosso roedor, tá? E como que a gente vai fazer? Primeiro, nós temos que prender esse roedor ao aparelho estereotáxico.
tá? E o aparelho estereotáxico, ele permite que nós movamos essa torre aqui para o lado, justamente para facilitar a manipulação do roedor aqui para fixá-lo no aparelho, tá? Então, lembrando aqui que nós temos a nossa placa quente para poder aquecer o roedor, porque o laboratório é um ambiente frio e o aparelho aqui é de metal, então fica gelado, né? Então, nós precisamos cuidar aqui do bem-estar do animal e a gente coloca essa placa aqui para aquecer, né? No momento aqui ela está com 25 graus, mais ou menos, né? Que é o que a gente acaba utilizando aqui para aquecer o animal. Então, a gente precisa fixar esse roedor aqui no estereotáxico, né? Esse estereotáxico aqui, ele tem essa parte dele aqui, que é móvel, né? E essa parte aqui serve para que nós coloquemos os dois incisivos do roedor nessa posição. Então, a gente aperta para poder fixar o focinho dele com esse aparelho aqui, tá? Então, é o que a gente vai simular aqui, a gente vai colocar ele aqui, né? E vai apertar esse roedor aqui, como se fosse o focinho aqui do nosso roedor, né? E essas outras duas partes aqui do estereotáxico, os auriculares, eles servem justamente para ser posicionados na orelha dos roedores para poder fixá-los. Então a gente tem que chegar o roedor para a parte de trás aqui, apertar essa outra parte e por fim inserir esses auriculares na orelha do roedor aqui, tomando todo o devido cuidado para não haver nenhum tipo de perfuração no tímpano desses animais. E então a gente aperta aqui, tá? De modo então que os roedores vão ficar totalmente fixos no aparelho estereotáxico, tá? Então, é neste momento aqui da cirurgia estereotáxica que nós vamos fazer toda a higienização, toda a asepsia, toda a limpeza do roedor. Vamos administrar aqui no cérebro, na cabeça do roedor, o nosso anestésico local, para que possamos fazer a retirada do pelo, para que possamos fazer a incisão com a tesoura e poder cortar para expor a calota craniana do roedor, tá? E uma vez que essa calota craniana foi exposta, nós vamos observar no crânio do roedor exatamente aquelas suturas que mostrei para vocês na aula e que a gente acabou de ver aqui no Atlas Estereotáxico do lateral, tá? Então, suponhamos, né, que aqui nós temos a nossa sutura sagital, eu vou desenhar aqui mais ou menos para vocês, né? Aqui seria nossa sutura coronal, tá? E aqui as nossas suturas lambdoides, né? Imaginamos aqui então que nós temos aqui as suturas sagital, coronal e a lambdoide. Então, lembrando para vocês que esse ponto aqui é o nosso marco zero do bregma, que é a junção da sutura coronal com a sutura sagital. E isso aqui é o nosso ponto de referência. As coordenadas foram tiradas a partir desse ponto. Então, a gente precisa partir desse ponto para poder atingir a nossa estrutura de interesse. Tá ok? Então, para fazer isso, a gente retorna, né, o braço do estereotáxico para o local aqui, e a partir desse ponto a gente não mexe mais nele, tá? Então, o que a gente precisa fazer a partir de agora? A gente precisa posicionar a nossa cânula, a ponta da nossa cânula, lá no nosso ponto de referência. Então, eu vou fazer isso. Eu vou chegar ela um pouco aqui para baixo, para a gente conseguir chegar no local de interesse, aqui, né? Vou chegar um pouco para a lateral, tá? Um pouco para a parte da frente e desce um pouco mais, ó. Se vocês observarem, eu encostei a cânula lá no nosso ponto de referência. Então, esse aqui é o nosso ponto de referência. Então, agora, a partir desse momento, nós temos que fazer as medidas no aparelho, né? Se vocês observarem aqui, ele tem toda a sua graduação, tanto no sentido médio lateral, dorso ventral e antero-posterior, todos eles possuem essa graduação. Então você faz essa leitura aqui e a partir do valor que você retirar aqui, você subtrai dessas medidas que a gente acabou de tirar do Atlas Estereotáxico, tá? Entretanto, esse estereotáxico aqui em particular, ele possui um acoplamento a um aparelho aqui que permite que nós façamos isso de forma digital. Não de forma automática, porque ele não vai mexer sozinho, mas de forma digital. Então, olha para vocês verem como que facilita o nosso trabalho quando você tem um aparelho dessa maneira aqui.
você simplesmente posiciona aqui a sua cânula no bregma. Posteriormente, você vem no aparelho e zera as medidas dele. A partir daí, qualquer movimento que eu fizer em qualquer um dos três braços aqui do estereotáxico, ele vai alterar lá e vai me dar a medida. Tá? Então, a partir de agora, eu consigo utilizar essas medidas que nós tiramos do atlas estereotáxico. Tá? Então, para poder fazer essa movimentação aqui, primeiro a gente tem que levantar um pouco a cânula para que ela não deslize sobre o crânio do roedor e acabe machucando ele. Então eu levanto ela um pouco. Quando eu levanto essa cânula um pouco, vocês podem observar que alterou a medida aqui. Né? Essa medida do eixo Z aqui é exatamente a profundidade que eu vou afundar no cérebro do roedor. Se vocês lembrarem as nossas medidas, nós vamos afundar 4,5 milímetros. Só que, obviamente, isso é feito do lado contrário. Né? Então, inicialmente, a gente precisa suspender a cânula para poder tirar as demais medidas. Tá? Uma vez que a gente suspendeu a cânula, a gente vai andar no sentido antero-posterior, que é essa regulagem aqui do aparelho. Então, no sentido antero-posterior, eu vou andar 6,84. Esse 6,8 é o nosso bregma. Então, eu venho aqui e ando menos 6,8. Se vocês observarem lá no digital, ele vai chegando, ó, 5,6, 6,8. Pronto. Se vocês prestarem atenção aqui, nós conseguimos ver que ele deslocou para trás. Então, muito provavelmente, a nossa estrutura está mais ou menos nessa parte aqui do cérebro do roedor, tá? A segunda medida que nós temos que fazer é no sentido médio lateral. Então, agora nós temos que chegar a nossa cânula um pouco para o lado. Um pouco quanto? 0,5 milímetros, que foi o que a gente tirou das medidas do atlas. Então, eu faço essa regulagem aqui e ando 0,5 milímetros aqui para a lateral, tá? Ou seja, eu consegui vir com a cânula para trás e para o lado. Nesse ponto aqui, eu vou descer a cânula para vocês conseguirem visualizar. Esse ponto aqui é exatamente onde está a minha estrutura de interesse, tá? Aqui eu vou afundar 4,5 milímetros. Só que, para que eu afunde 4,5 milímetros, neste momento aqui da cirurgia, a gente precisa fazer um furo no crânio do animal nessa posição aqui. Então, com uma broca, né, acoplada aqui, eu venho com a broca e faço um furo aqui no crânio do animal, nessa região aqui. Então, eu venho aqui e faço um furo aqui. Uma vez que eu fiz o furo aqui, já é possível, então, eu descer com a cânula segundo as coordenadas que a gente tirou, tá? Então, quando eu faço isso aqui, eu consigo descer com a cânula aqui. Se vocês observarem, aqui é o ponto zero, que é o que está no eixo Z, né? E se eu continuar descendo aqui a cânula, eu vou atingir os 4,5 milímetros aqui, que é onde vai encontrar a nossa estrutura de interesse. Se vocês observarem aqui no plano Z, tem os 4,5 milímetros, tá? Uma vez que a cânula está colocada na região de interesse, chegou a hora da gente fixar a cânula nesse local, né? E como que a gente faz isso? Nós fixamos a cânula nesse local com alguns parafusos aqui. Então, são parafusos de relógio, de óculos, esses parafusinhos bem pequenos mesmo. Tá? Olha aqui para vocês verem, um parafuso, né? E esse parafuso aqui, ele vai posicionado em qualquer parte do crânio do cérebro que esteja exposta. Por quê? Você vai fazer um outro furo aqui e você vai posicionar, né, o parafuso nesse local aqui. E para que serve esse parafuso? Esse parafuso, ele tem a função de ancorar melhor o capacete. Então, esse parafuso é como se ele ficasse fixo, né? É como se o parafuso ficasse, vou colocar aqui representando para vocês,
né? É como se esse parafuso ficasse fixo na calota craniana do animal para ajudar a fixar esse capacete dele. E como que é feito esse capacete? Como eu mencionei lá para vocês, nós utilizamos essa resina, né? Nós utilizamos a resina com esse acrílico autopolimerizável que a gente colocou aqui para ficar mais fácil de administração. Então, nós fazemos uma resina, né, aqui, utilizamos esse potinho para poder fazer a resina. E uma vez que essa resina está preparada aqui, nós colocamos a resina ao redor da cânula de forma que ela cubra o parafuso. E uma vez que nós fizermos isso, cobrir o parafuso e a cânula com essa resina, a cânula vai estar fixada no crânio do roedor. E a cânula estando fixada no crânio do roedor, eu já posso abrir aqui, afrouxar esse parafuso, abrir ele aqui e retirar a torre do estereotáxico. E a partir desse momento eu já não preciso mais tomar cuidado com os braços do estereotáxico, eu posso simplesmente remover ele aqui para terminar de fazer a cirurgia no animal. Tá? Então, dessa forma aqui, imagine que você tem uma resina aqui na cabeça do cérebro, sendo fixada pelo parafuso e apoiando a cânula. Uma vez que a resina está aqui apoiando essa cânula, a gente consegue pegar o mandril aqui, né? A gente pode utilizar o mandril e inseri-lo aqui dentro da cânula. Para quê? Para poder evitar... Opa! A gente pode colocar o mandril aqui para evitar que ocorra obstruções, tá? Isso. O mandril fica mais ou menos nessa posição, tá ok? Bom, pessoal, e aí, a partir de então, a gente retira, né? A gente retira o nosso roedor aqui do estereotáxico, tá? A gente faz essa retirada aqui. Aguarda o período pós-operatório do animal e verifica todas as condições dele, né? E a partir daqui ele vai passar pelo período pós-operatório mais ou menos de 5 a 7 dias e no sexto ou no sétimo dia será feito a administração de drogas, né? Então a gente retira esse mandril para poder injetar a droga com aquela agulha gengival que eu havia mostrado para vocês, tá? Bom, pessoal, acho que é isso. Então agora a gente vai voltar para a parte comportamental e eu vou mostrar para vocês o que a gente faz com o animal a partir daí, tá ok? Bom, pessoal, estamos de volta aqui para terminar o nosso mini curso. Como vocês puderam ver agora há pouco, né, é de extrema importância que essa cirurgia estereotáxica seja feita de forma adequada para o decorrer dos próximos experimentos, porque como eu irei mostrar para vocês logo para frente, tudo vai depender de uma cirurgia bem feita para que esse animal sobreviva bem ao período pós-operatório e que ao final do pós-operatório a cirurgia, o implante esteja bem fixo para possibilitar a injeção de drogas naquele local e, consequentemente, avaliar o comportamento desse animal de forma adequada. Tá ok? E antes da gente continuar mostrando para vocês as avaliações comportamentais que nós fazemos aqui no nosso laboratório, que são essas duas imagens aí acima, que eu vou explicar para vocês em detalhes depois, eu queria inicialmente explicar para vocês um pouco dos critérios de validade de alguns modelos experimentais, principalmente no que diz respeito a distúrbios psiquiátricos. Né? Então, quando a gente fala de modelo experimental, o próprio nome já traz, né? É um modelo, não necessariamente ele vai simular exatamente o que acontece em uma condição humana, né? Então, por isso mesmo são chamados de modelos experimentais. E esses modelos experimentais, eles seguem alguns critérios de validade. E quais são esses critérios de validade? Esse artigo aí, ele faz um resumo, que está aí nesses círculos em marrom, né? É um resumo de todos os critérios de validade para modelo experimental. E eu pensei esses três principais aí, e conforme eu escrevi, os modelos experimentais, eles deverão preencher, se possível, né? Porque nem sempre a gente vai conseguir ter um acesso a todos esses tipos, né? Então, eles deverão preencher esses seguintes quesitos, que é a validade de face, validade de construto teórico e a previsibilidade farmacológica.
Tá? O que que seria isso? Bom, a validade de face, ela se refere aos mesmos sintomas. O que que quer dizer isso? Quer dizer que se eu tenho uma doença no humano, né, a clínica dessa doença no humano, esse ser humano vai apresentar alguns sintomas. E esses sintomas eu tenho que ter ele no meu modelo animal. Né? Então, eu vou ter que ter um comportamento que o roedor vai me fornecer, e esse comportamento ele está correlacionado com os sintomas do paciente na clínica. Então, esse é o primeiro critério de validade. O segundo critério de validade é o critério de construto teórico. O que que é isso? Seriam as mesmas estruturas encefálicas que participam da gênese dessas respostas no ser humano, as mesmas estruturas encefálicas que estão ativas no roedor quando ele exibe determinado comportamento. Tá? Por exemplo, o ser humano, às vezes, ele vai ter um ataque de pânico, e esse ataque de pânico a estrutura do cérebro desse ser humano que vai ter esse ataque de pânico, ela vai ter determinadas áreas que vão participar desse ataque de pânico. Participar como assim? Quando você tem determinado sintoma, no caso um ataque de pânico, essa estrutura específica do cérebro do ser humano vai estar ativa, ela vai estar ativada, ou seja, essa estrutura participa da resposta de ataque de pânico. Então, essa estrutura participa da gênese dessa resposta de pânico. E como que eu vejo isso num roedor? Bom, se eu expor o roedor a alguma situação que cause nesse roedor um ataque de pânico, né? Por exemplo, se eu expor um roedor a um predador dele, esse roedor vai ficar com medo. Ele pode eventualmente ter um ataque de pânico, entre aspas, né? Um ataque do tipo, né, de pânico. E como que a gente avalia isso no roedor? Esse roedor, ele vai apresentar algumas respostas comportamentais de medo, que é uma resposta de fuga. Então, o animal quer fugir daquele lugar. Né? Então, isso a gente correlaciona com um ataque de pânico. E quando o roedor apresenta esse tipo de resposta de fuga, uma determinada estrutura, uma determinada região encefálica desse roedor também vai ser ativada. E essa estrutura é a mesma que é ativada no comportamento humano. Então, isso seria a validade de construto teórico do modelo experimental, tá? Então, primeiro, o seu roedor tem que apresentar os mesmos comportamentos, os mesmos sintomas que se vê na clínica, e a estrutura responsável pela gênese das respostas observadas na clínica tem que ser as mesmas apresentadas pelos roedores, né? Então, esses são os nossos dois primeiros critérios. E por último, não menos importante, mas igualmente, assim como todos os outros, é a previsibilidade farmacológica desses modelos experimentais. O que que quer dizer isso? Quer dizer que o mesmo medicamento que eu utilizo na clínica para tratar determinada condição, né? Ou seja de ansiedade, seja de depressão, seja de pânico, a mesma droga, o mesmo medicamento que eu utilizo na clínica, esse mesmo medicamento administrado no roedor tem que ser capaz de diminuir o comportamento do roedor. Qual comportamento? Lembra lá do detalhe que eu expliquei para vocês. Se você expor um roedor a um predador, a um gato, porque o gato vai pegar o roedor, esse roedor vai ficar com muito medo do gato. Ele vai ter uma resposta de pânico. Que resposta que é essa? É uma resposta de fuga. Ele vai fugir. Ele vai querer sair correndo de perto do rato, porque senão ele vai ser predado. Né? E se eu der um medicamento que trata o ataque de pânico no ser humano na clínica, se eu der esse mesmo tratamento para o roedor, ele vai perder um pouco o medo do gato. Então, isso se refere à previsibilidade farmacológica do modelo experimental. Né? Então, isso que é importante que todos tenham em mente, que quando a gente fala de modelo experimental, a gente tenta mimetizar o que acontece na clínica. Nem sempre é possível atingir todos esses parâmetros. Tem determinados modelos experimentais que apresentam uma boa validade de face, mas não tem uma boa validade de construto teórico. Tem determinados modelos experimentais que respondem farmacologicamente de forma boa, assim como se observa na clínica, outros nem tanto, né? Por isso que eu dei um enfoque aí, que eles devem, se possível, preencher todos os quesitos, tá? Bom, então, dando sequência aqui no nosso slide, eu trouxe aqui para você
uma amplificação daquela imagem, tá? Essa imagem aqui é um setup do nosso laboratório aqui no programa, no Multicentro de Ciências Fisiológicas, aqui na Unifal, tá? O laboratório multiusuário. Então, esse aqui é o nosso setup que nós avaliamos as respostas comportamentais correlatas à ansiedade, tá? E para isso, nós utilizamos o labirinto em cruz elevado. Labirinto em cruz elevado ou EPM, de Elevate Plus Maze, que às vezes vocês vão encontrar também descrito dessa maneira aqui, tá? Então, vocês podem olhar aqui, você tem aqui no fundo da imagem uma baia, né? Tá fechado aqui, tá? E tem uma câmera acoplada aqui em cima, ligada ao computador, onde a gente consegue filmar essas respostas comportamentais, tá? E por que disso? Porque o roedor ele não pode ficar em contato com o experimentador, né? Porque senão ele pode desviar o foco da atenção do roedor para você e atrapalhar a análise da sua resposta comportamental, né? E aqui, nessas duas imagens embaixo, nós temos uma foto de cima, né? Do nosso labirinto em cruz elevado. Vocês podem ver que o nome é bem sugestivo, é um labirinto em formato de cruz e elevado, porque ele está elevado do chão, a cerca aqui de 60 centímetros. Por que ele é elevado do chão? Porque os roedores têm um medo nato de altura. Né? Então, é uma forma de eu induzir uma resposta de ansiedade nesse roedor. E por que um dos braços é aberto e outro fechado? Porque os roedores eles têm aversão a espaços abertos, desprotegidos e altos. Então, por isso que o labirinto em cruz elevado é delineado da forma como vocês veem nessa figura aqui. Tá? Então, voltando aqui, esse aqui é o nosso setup, né? Esse aqui é uma bomba de infusão de drogas, tá? Aqui a gente tem uma microseringa Hamilton de 5 microlitros, acoplada aqui a um T10, onde a gente tem uma agulha de injeção. Aquela agulha que eu mostrei para vocês na cirurgia estereotáxica, ela está acoplada através de um tubinho de polietileno a essa agulha. E essa agulha aqui, ela está preenchida, né, com a droga de interesse que você vai injetar na sua estrutura. Tá? Então, você coloca o animal aqui na sala de experimentação, você traz ele para sua caixinha aqui, deixa uns minutinhos para ele se habituar e acostumar com o local que ele está, para não provocar estresse no animal, né? Então, você insere essa cânula, essa agulha, desculpa, dentro da cânula guia que a gente implantou na cirurgia estereotáxica. A partir de então, você vai ter que obedecer ao tempo de ação da droga, isso vai variar, vai depender de tratamento para tratamento, e após esse momento, você coloca o animal aqui no centro do labirinto em T, no centro do labirinto em cruz elevado. E você deixa o animal aqui por 5 minutos. E então você contabiliza o tempo que o animal ficou no braço aberto e o tempo que o animal ficou nos braços fechados. E o que é o interessante desse modelo? É que drogas que tendem a diminuir a ansiedade desses roedores fazem com que os animais fiquem mais tempo nos braços abertos quando comparado com os braços fechados. Então, este é um dos tipos de avaliações comportamentais que nós fazemos para se estudar essas respostas correlatas à ansiedade. Tá? E aqui do nosso lado esquerdo, eu trouxe um artigo clássico de um grupo de pesquisador que objetivou estudar a substância cinzenta periaquedutal, que foi aquela estrutura que nós fizemos a cirurgia estereotáxica que eu mostrei para vocês agora há pouco. Aqui está só para exemplificar e para a gente estar ciente de que a administração das drogas foram feitas nessa estrutura aqui. E esse grupo de pesquisadores aqui, eles utilizaram o labirinto, o próprio labirinto em cruz elevado, para mensurar as respostas de ansiedade dos roedores. Né? E o que foi feito? Nós podemos observar aqui em azul, que eu coloquei um círculo aqui para você, e aqui embaixo também escrito sal, de salina. Então, esse animal aqui, ele não recebeu tratamento algum, ele recebeu apenas injeção de veículo lá na substância cinzenta periaquedutal. E nós conseguimos observar que o animal fica cerca de 30% do tempo, ele fica no braço aberto aqui do labirinto. Né? Ou seja, ele tem uma certa aversão a esse espaço aberto, porque ele não fica todo o tempo. Só 30% do teste que ele fica lá, os outros ele fica totalmente no braço fechado do labirinto. Né? E o que acontece quando eu administro uma droga ansiolítica nesses animais, ou seja, uma droga que vai diminuir a ansiedade desses roedores? Foi o que esse grupo de pesquisadores aqui fez. Eles administrou midazolam, que é um benzodiazepínico utilizado na clínica.
né? Então, eles utilizaram 3 doses aqui do midazolam. E nós podemos observar aqui na dose de 80, que eu circulei em vermelho aqui para vocês do midazolam, quando esses animais receberam essa droga lá na substância cinzenta periaquedutal, olha só o que, que aconteceu com o tempo de permanência no braço aberto. Ele ficou bem maior. Ou seja, isso quer dizer que os roedores ficaram mais tempo no braço aberto quando comparados com o grupo controle aqui em azul. E isso aqui é uma clara resposta do tipo ansiolítica. Tá? Então, esse modelo experimental, ele nos permite fazer esse tipo de inferência, né? Então, aqui nós temos um modelo experimental que ele engloba muito bem a validade de face, né? Porque a gente tem um sintoma. O animal, ele tem aversão ao lugar aberto e desprotegido, ele não quer ficar nesse braço aberto. E nós temos aqui uma validade de previsibilidade farmacológica, porque eu utilizei uma droga clássica utilizada na clínica para administrar nesse meu roedor. E quando eu administrei a droga nesse roedor, esse roedor ficou mais tempo no braço aberto. Ou seja, nós observamos um efeito do tipo ansiolítico nesse roedor, tá? Então, esse aqui é um tipo de experimento que nós fazemos aqui no laboratório, tá? E que quem for participar das visitas guiadas vai ter a oportunidade de conhecer e ver pessoalmente o nosso setup. Tá? E eu não vi a necessidade de gravar nenhum vídeo dentro da sala de experimentação, porque é exatamente isso que está nas imagens para mostrar para vocês. Então não teria tanta novidade para fazer um vídeo. Então as fotos acho que ficam bem ilustrativas, tá? Assim como os demais que eu irei mostrar aqui para vocês, tá bom? Então, pessoal, o segundo experimento que nós conseguimos delinear aqui no nosso laboratório é uma derivação do labirinto em cruz elevado. Aqui nós chamamos de labirinto em T elevado, ou ETM, de Elevated T Maze. Tá? E aqui nós podemos ter uma visão de cima, que é exatamente o mesmo aparato. Nós simplesmente fechamos um dos braços fechados do labirinto e ele fica nesse formato de T. Tá? E aqui, novamente, na imagem superior, o mesmo setup. Obviamente, os experimentos não podem ocorrer de forma concomitante, porque a gente utiliza o mesmo aparato experimental, né? Mas para realizar testes experimentais diferentes. Tá? E o que esse labirinto em T elevado tem de diferente do labirinto em cruz elevado? Bom, o labirinto em T elevado, ele é um labirinto também elevado do chão e que contém 2 braços abertos, porque os roedores, como eu havia mencionado, têm aversão a espaços abertos e desprotegidos. Diferente do labirinto em cruz elevado, onde a gente coloca o roedor no centro do aparato e deixa ele lá por 5 minutos, nesse aqui, no labirinto em T elevado, a gente coloca o animal nos braços e vê a latência, e mede a latência, ou seja, o tempo que demora para esse animal sair desse braço. Tá? Então, como que isso é feito? Primeiramente, a gente coloca o animal aqui, onde que eu estou apontando para vocês aqui com o laser em vermelho, ou seja, nós colocamos o animal no braço fechado e cronometramos o tempo que o animal gasta para sair do braço fechado e chegar aqui no braço aberto. Ou seja, nós medimos a latência de esquiva inibitória. É o nome que se dá a essa resposta. É uma resposta de esquiva inibitória. Nós podemos ver aqui, ó, nesse esqueminha aqui embaixo, que é a latência, o tempo que o animal gasta para sair do braço fechado e ir até o braço aberto. Essa resposta de esquiva inibitória é uma resposta correlacionada à ansiedade em humanos, baseado no fato de que drogas ansiolíticas aumentam o tempo de esquiva inibitória, ou seja, reduzem o tempo de esquiva inibitória, ou seja, o animal sai mais rapidamente do braço fechado, tá ok? Então, para deixar claro aqui para vocês, nós inserimos o animal aqui no braço fechado do labirinto em T e cronometramos o tempo que ele gasta para sair aqui do braço fechado. Normalmente, os animais controle, eles demoram um certo tempo para sair desse braço fechado. Agora, drogas que são ansiolíticas faz com que esse animal saia mais rápido, ou seja, você tem uma diminuição da latência dessa resposta. Tá? Isso é uma resposta correlacionada à ansiedade, semelhante ao que nós observamos no labirinto em cruz elevado.
Tá? Bom, e para que servem, então, esses dois braços abertos aqui do labirinto em T? Esses dois braços abertos, eles servem para avaliarmos a resposta de fuga, que é a resposta de escape. Como que é esse tipo de resposta? Você coloca o animal no braço aberto e cronometra e mede a latência, o tempo que esse animal gasta para sair do braço aberto e entrar aqui no braço fechado. A gente pode ver aqui no esquema, ó, o escape, que é o tempo que o animal gasta para sair do braço aberto e entrar aqui no braço fechado, tá? O que é interessante dessa resposta? Essa resposta de fuga, de escape, é uma resposta correlacionada aos comportamentos do tipo pânico. Lembra que anteriormente eu falei para vocês que as respostas de esquiva é correlacionada à ansiedade, já a resposta de escape é correlacionada ao pânico. E por que disso? Esse modelo experimental, ele apresenta uma ótima previsibilidade farmacológica quanto a isso. Por quê? Porque drogas clássicas utilizadas na clínica para reduzir os sintomas de pânico é capaz de aumentar a latência de escape, é capaz de aumentar a latência de fuga. O que quer dizer isso? É capaz de aumentar o tempo que o animal fica no braço aberto, ou seja, ele está perdendo medo. Tá? Então, isso é uma clara resposta do tipo panicolítica. Tá? Bom, e esse artigo aqui ao lado, que eu já estava mencionando para vocês a respeito do esquema aqui, que é bem ilustrativo, esse grupo de pesquisador, eles também abordaram aquela mesma estrutura que a gente simulou a nossa estereotaxia, a substância isenta periaquedutal. E eles administraram o midazolam lá nessa estrutura desses roedores e colocaram eles aqui no labirinto em T elevado. E o que eles viram? Observe novamente aqui, ó, esse gráfico de baixo, aqui no eixo aqui Y nós temos a latência, e aqui no eixo X nós temos as respostas de escape, né? Elas são feitas em 3 tentativas, tanto as respostas de esquiva quanto a resposta de fuga. Tá? E eu quero dar um enfoque aqui para vocês nas respostas de fuga. Essa barra em branco aqui, ela está mostrando o grupo controle. Se vocês observarem com detalhe, as barras brancas, tanto na primeira, tanto na segunda tentativa aqui, quanto na terceira tentativa, essas barras brancas representam o tempo que o animal gastou para sair do braço aberto. Ou seja, ele saiu logo, foi muito rápido. Por quê? Porque aquilo é aversivo para ele, ele tem medo do lugar aberto. Então, logo ele sai do braço aberto e vai para o braço fechado. Ou seja, a latência é pequena. Tá? E o que acontece quando eu administro uma droga que é panicolítica, como aqui, por exemplo, o midazolam nesse roedor? Eu aumento, olha aqui a setinha e a significância no gráfico, eu aumento a latência de fuga. O que é esse aumento da latência de fuga? Quer dizer que, ao invés do animal ficar pouco tempo no braço aberto, ele fica muito tempo no braço aberto, ele demora a sair do braço aberto. Se ele demora a sair do braço aberto, eu estou observando nesse roedor uma resposta do tipo pânico, ou uma resposta panicolítica. Tá? Então, esse que é o fundamento de se avaliar duas respostas no mesmo modelo experimental. A resposta de esquiva inibitória, que é correlata à ansiedade, assim como no labirinto em cruz elevado, e a resposta de fuga, que é correlata às respostas de pânico. Tá ok? Bom, pessoal, então esse é o nosso setup que a gente trabalha com as respostas correlacionadas à ansiedade e ao pânico. Nós utilizamos aqui os dois labirintos para avaliar esse tipo de resposta. E antes da gente prosseguir, eu quero deixar claro para vocês que não é apenas isso que existe de modelos experimentais para se avaliar esse tipo de resposta correlacionada à ansiedade e ao pânico. Existe N outros, tá? Existe estimulação elétrica, existe estimulação química das estruturas encefálicas, existe exposição ao predador. Então, todas essas respostas, todos esses modelos experimentais também atendem, de alguma forma, um daqueles pré-requisitos para se ter um bom modelo experimental. E ambos servem para avaliar as respostas correlatas à ansiedade e também ao pânico. Aqui eu trouxe para vocês o labirinto em cruz e o labirinto em T, no intuito de mostrar para vocês o que é feito aqui no laboratório e também dar a oportunidade para quem puder vir fazer a visita guiada durante o nosso curso, conhecer o que está sendo feito aqui no laboratório nesse presente momento.
tá ok? E para a gente dar sequência aqui, então, a gente vai passar um pouco para outras respostas comportamentais. Quais respostas comportamentais essa? Bom, é uma resposta comportamental correlacionada à depressão. Ah, tá. Como que é uma resposta correlacionada à depressão? Bom, a gente utiliza um modelo experimental chamado teste do nado forçado, ou FST, que é o Forced Swim Test. É justamente forçar o animal a nadar, a ter uma natação. Então, esse aqui é todo o nosso setup experimental, novamente igual ao que a gente viu anteriormente nos outros dois modelos. Entretanto, aqui nós não utilizamos o labirinto e utilizamos esses dois aparatos que vocês estão vendo aqui, que são nada mais, nada menos que cilindros, são baldes, cilindros Becker, completo de água para que a gente possa colocar esses roedores para nadar. Tá? Então, quando a gente utiliza um rato em função do seu tamanho, você precisa de um cilindro maior, de um balde maior, para que esse rato não encoste as patas ou mesmo o rabo no fundo do balde, porque você necessita, nesse modelo experimental, que ele fique em natação constante. Né? O próprio nome do teste já diz. Teste do nado forçado. Se ele encostar no chão, ele não vai estar nadando. Tá? Então, por isso a gente utiliza para ratos um cilindro um pouco maior. E aqui está representando para vocês um becker bem grande, de 4 litros, onde a gente consegue fazer esse teste experimental em camundongos, porque o camundongo é um pouquinho menor, então eu posso utilizar um aparato um pouco menor. Eu consigo sim colocar um camundongo em um becker desse tamanho, sem que o camundongo encoste no fundo do becker. Tá? Bom, e como que é feito? Esses roedores, eles são colocados para nadar aí no aparato experimental, e então nós avaliamos respostas comportamentais. Que tipo de resposta é essa? Nós avaliamos respostas de natação, que está representada aqui nessa primeira imagem, aqui onde eu estou passando o laser, né? Desculpa, a resposta de natação é essa segunda aqui. A gente avalia respostas de natação, aqui o swimming, e nós avaliamos respostas de escalada, que é o climbing, que é o tempo que o animal fica arranhando as bordas do aparato, e nós avaliamos também a resposta de imobilidade, que é essa primeira aqui, ó. É o tempo de imobilidade que talvez seja a melhor das respostas para se avaliar no teste do nado forçado. O que se refere a essa imobilidade? O que seria essa imobilidade? Bom, o tempo de imobilidade é o tempo que o animal fica boiando, parado, de forma anedônica. E olha só para vocês verem o termo que eu utilizei, uma forma anedônica. Onde que a gente vê isso na clínica? A gente vê isso em pacientes com transtornos depressivos. A pessoa perde o prazer, ela sente anedonia, ela não tem mais prazer em situações que antes eram prazerosas para ela. Tá? Então, a gente utiliza esse artifício do nado forçado para mensurar o tempo de imobilidade desses roedores. E, normalmente, após uma sessão de treino, que esses animais passam por uma sessão prévia nesse aparato, antes de fazer o teste propriamente dito, esses animais aprendem que de lá é impossível escapar. Então, no dia do teste, eles apresentam essa resposta anedônica, essa resposta de boiar, de imobilidade. E é esse tempo de resposta que nós conseguimos ver. Né? Então, normalmente, como a gente observa aqui nesse artigo clássico, olha só para você ver, essa barra branca aqui, ó, essa primeira barra branca que eu estou colocando laser, ela representa o grupo controle, que recebeu apenas salina. O animal que recebeu apenas salina, ele fica basicamente muito tempo do teste imóvel, ou seja, é um comportamento anedônico, correlato à depressão, que a gente falou anteriormente. E o que acontece quando eu administro fluoxetina, que é um antidepressivo inibidor da recaptação de serotonina muito clássico e frequentemente utilizado na clínica? Quando esse roedor recebe o tratamento com a fluoxetina, ele diminui o tempo de mobilidade. Olha aqui a seta azul apontando para aqui. A gente consegue ver uma significância do gráfico que uma dose maior de fluoxetina foi capaz de diminuir o tempo de imobilidade. Ou seja, se esse animal ficou menos tempo em imobilidade, ele ficou mais tempo nadando. Olha aqui a resposta de swimming, aqui, de natação do animal, na seta vermelha. Aumentou. Então, o que a fluoxetina fez com esse roedor? Diminuiu o tempo de imobilidade e aumentou o tempo de natação. Isso é uma resposta do tipo antidepressiva. Né? Então, foi isso que aconteceu com esse roedor.
Tá? Então, nós observamos aqui neste modelo experimental que é um modelo que apresenta uma boa previsibilidade farmacológica. Por quê? Novamente, porque drogas clássicas utilizadas na clínica foi capaz de reverter o sintoma, entre aspas, ou seja, o comportamento anedônico no modelo experimental. Tá? Então, aqui é novamente só para deixar claro e apresentar aqui para vocês o nosso outro setup, porque isso aqui é uma outra sala experimental e, novamente, quem tiver oportunidade de vir ao laboratório para as visitas guiadas poderão conhecer, tá? E eu só chamo atenção aqui para esse termômetro, né? Que, como a gente está trabalhando com água, a gente precisa também deixar essa água a uma temperatura que seja adequada para os roedores, né? Nós não podemos colocar uma água muito quente, nem uma água muito fria, porque isso pode alterar a resposta comportamental, mesmo porque esse roedor vai ficar mergulhado, vai ficar dentro desse balde, desse tanque contendo água, tá ok? Bom, pessoal, e antes da gente finalizar aqui esse nosso mini curso, eu queria falar para vocês a respeito de outros testes também que envolve avaliar respostas do tipo depressivo. Eu acabei de falar para vocês que a depressão provoca em pacientes essa perda de prazer, né? E existe um outro teste muito clássico também e que é feito aqui no laboratório, mas no momento não tem nenhum teste correndo a respeito disso, então eu achei que não tinha necessidade de trazer aqui para vocês nesse mini curso, tá? Mas é o teste de preferência de sacarose. Tá? Os roedores, normalmente, se você colocar um bebedouro para eles nas suas caixinhas, eles vão ter uma preferência por ingerir a água contendo sacarose. Uma água adocicada é bem melhor do que a água normal que eles bebem. Né? E o animal com esse transtorno depressivo, ele vai perder a preferência pelo teste, pela ingestão da sacarose. Então, é uma outra forma de se avaliar essa resposta do tipo anedônica, tá? Então, existe N outros tipos de teste para poder avaliar essa resposta do tipo depressivo. Além do teste do nado forçado e da preferência da sacarose, nós temos também o teste do estresse crônico invariável, nós temos o teste de suspensão pela cauda, que são todos testes também que são validados etologicamente, né, e farmacologicamente para se utilizar avaliando respostas correlacionadas à depressão. Tá ok? Bom, pessoal, então para a gente finalizar aqui, eu gostaria novamente de agradecer a todos vocês aí por estar acompanhando não só esse mini curso, mas como todos os outros mini cursos, palestras e visitas guiadas que estão acontecendo durante o nosso curso de inverno, tá? E vai ser um prazer enorme receber todos vocês aqui, caso alguém tenha interesse, não só durante o evento, mas qualquer outra oportunidade de entrar em contato, tá? Eu vou deixar o contato para vocês e qualquer dúvida eu estou à disposição para responder e os respectivos pesquisadores que trabalham com esses 3 modelos experimentais que eu acabei de dizer para vocês também vão estar aptos a responder todas as dúvidas e tirar a eventual curiosidade de cada um de vocês a respeito do que cada um faz, tá ok? Então, muito obrigado a todos vocês, continuem com o nosso curso de inverno e até a próxima.